Capítulo 17. A festa no jardim, parte 2. A festa aconteceu em uma área de banquetes montada nos jardins centrais. Tapetes vermelhos foram estendidos em grandes pavilhões ao ar livre, e 2 longas mesas foram colocadas lado a lado com assentos de honra em cada extremidade. O próprio imperador ocupava o assento central de honra, com a imperatriz viúva e o irmão mais novo imperial sentados de cada lado dele. No lado leste da mesa estavam sentados o consorte precioso e o consorte virtuoso, enquanto no lado oeste estavam o consorte sábio e o consorte puro. Para Mao Mao, a disposição dos assentos parecia deliberadamente concebida para provocar disputas. Só poderia atiçar as chamas da hostilidade entre as 4 damas de Sua Majestade. Com a morte do jovem príncipe, o irmão mais novo do imperador era agora o primeiro na linha de sucessão. Embora o irmão mais novo imperial fosse, tal como o próprio governante, filho da imperatriz viúva, parecia que raramente via a luz do dia. Um assento de honra foi providenciado para o príncipe, mas na verdade estava vazio. Ele estava frequentemente doente, raramente saindo do quarto e não desempenhando nenhuma função oficial. Cada um tinha uma explicação diferente para isso, que o imperador gostava muito de seu irmão mais novo e queria mantê-lo calmo para o bem de sua saúde, que queria manter o príncipe isolado e fora de vista, ou que a imperatriz mãe era superprotetora e se recusava a permitir que o jovem saísse. De qualquer forma, nada disso tinha a ver com Mao Mao. A comida só seria servida depois do meio-dia. No momento, os convidados desfrutavam de apresentações musicais e danças. O consorte Giokuyo contou com a presença apenas de Yang, a menos que tivessem algum assunto específico, suas outras damas mantinham posição atrás de uma cortina e aguardavam quaisquer instruções. A imperatriz viúva estava atualmente balançando a princesa em seus braços. A mulher exalava uma classe e uma beleza imperecível que não podia ser ignorada. Mesmo com os 4 estimados consortes ao seu redor, ela parecia tão jovem que, sentada ao lado do imperador, poderia facilmente ser considerada a rainha de Sua Majestade. E a imperatriz viúva era, na verdade, relativamente jovem. Quando Lingua disse a Mao Mao exatamente quão jovem era, e quando Mao Mao calculou um pouco a idade do atual imperador para determinar quantos anos sua mãe devia ter quando o deu à luz, foi o suficiente para deixá-la profundamente desconfiada em relação ao soberano anterior. Havia aqueles que possuíam um desvio especial pelo qual favoreciam meninas muito jovens, mas como alguém deveria reagir quando o próprio governante possuía tal tendência? De qualquer forma, a imperatriz mãe manteve-se firme e deu à luz a criança e, pelo menos por isso, Mao Mao a respeitava. Enquanto Mao Mao estava tendo esses pensamentos, uma rajada de vento surgiu. Ela sentiu um arrepio. Eles nem se preocuparam em montar uma barraca para nós? Ela pensou. A cortina atrás da qual ela estava era apenas o suficiente para manter os atendentes fora de vista, fez pouco para bloquear o vento. E se Mao Mao e as outras damas de companhia com suas pedras quentes estavam sentindo frio, quão pior deveria ser para as damas dos outros consortes? Ela podia vê-los tremendo furiosamente, e alguns estavam ficando com os pés em forma de pombo. Ela não achava que haveria nenhum problema em particular em ir ao banheiro naquele momento, mas talvez houvesse certas pretensões que simplesmente precisavam ser mantidas com as outras mulheres assistindo. Era um problema a maneira como essas damas de companhia se sentiam compelidas a travar batalhas por procuração em nome de suas amantes. E as principais damas de companhia, que poderiam ter conseguido colocá-los na fila, estavam ocupadas atendendo às consortes. Não havia ninguém para impedir as mulheres subordinadas. No momento, eram quase como 2 pinturas, uma das quais poderia ser intitulada As Forças do Consorte Giokuyo confrontam as do Consorte Liua, e a outra poderia ser chamada As Forças do Consorte Puro confrontam as do Consorte Virtuoso. E note-se que as Forças de Giokuyo consistiam em apenas 4 mulheres, menos da metade daquelas contra as quais eles estavam armados. Os números estavam contra eles, mas Ingua estava se esforçando para compensar a diferença. O que é isso? Simples. O que você é, idiota? As damas de companhia existem por uma razão, servir a sua amante. De que adiantaria isso para eles, enfeitando-se e posando? Aparentemente houve uma discussão sobre suas roupas. As senhoras em frente a Mao Mao e Ingua serviam ao consorte Liu e, como tal, seus conjuntos eram baseados na cor azul. As roupas eram cheias de babados e muitos acessórios, tornando-as bem mais visíveis do que a comitiva de Giokuyo. Você é quem é burro. Se uma senhora não parece bem, isso reflete mal para sua amante. Mas o que mais você esperaria de alguém que contrataria um idiota tão desajeitado? Todas as garotas do pavilhão de cristal deram uma risadinha. Ops, acho que estou sendo ridicularizado. Mao Mao pensou quase como se fosse outra pessoa. Sem dúvida ela era a idiota em questão. Ela estava tão consciente quanto qualquer um de que não estava de forma alguma acima da média para os padrões do Palácio dos Fundos. A senhora orgulhosa que fez estas declarações foi uma das que já tinha desafiado Mao Mao antes. Ela tinha força de personalidade, mas sem nada que a fundamentasse, ela dizia constantemente, vou contar ao meu pai. Para calá-la, Mao Mao a encontrou uma vez quando ela estava sozinha e aprendeu contra a parede, deslizando um joelho entre as coxas da garota e fazendo cócegas em sua nuca com um dedo. Tudo bem, ela disse. Vamos deixar você com vergonha de contar qualquer coisa a ele. Depois disso, a garota manteve distância. Acho que o bairro da Luz Vermelha me deu um senso de humor único. Pelo menos um que não funcionasse com crianças protegidas da nobreza. Agora, a jovem sempre mantinha Mao Mao à distância, recuando como se tivesse medo do que poderia acontecer com ela em seguida. Muito inexperiente com os costumes do mundo para aceitar uma piada pelo que realmente era. Posso ver que ela não está aqui. Acho que você a deixou para trás. Boa escolha. Seria humilhante para o consorte ter uma criatura tão horrível por perto. Tenho certeza de que ela não ganharia nenhum único palito decorativo de cabelo. A criada evidentemente sentia muita falta de Mao Mao. Isso não é muito legal. Depois de trabalharmos juntos por 2 meses também.
Foram necessários os melhores esforços de duas outras mulheres para impedir que Ingua abordasse o desagradável atendente, e Mau Mau pensou que talvez fosse hora de encerrar essa pequena discussão. Ela deu a volta por trás de Ingua, erguendo a mão para esconder o nariz, e olhou para as jovens de azul. Um deles olhou para ela com desconfiança, percebeu para quem ela estava olhando, empalideceu e começou a sussurrar para a outra mulher. Com a mão na frente do nariz, eles perceberam que era Mau Mau mesmo sem as sardas. A palavra percorreu a cadeia de serviçais como um jogo de sussurros até chegar à senhora arrogante na frente. O dedo que ela apontava imperiosamente começou a tremer e sua boca ficou aberta. Seus olhos encontraram os de Mau Mau. Finalmente me notou, hein? Mau Mau deu seu maior sorriso, olhando para as damas de companhia de Liyue como um lobo que encurralou sua presa. Aparentemente a mulher ficou tão pasma que mal conseguia pensar em algo para dizer. Sim, o que? Ingua disse, sem saber que Mau Mau estava atrás dela sorrindo. A dama de companhia de aparência subitamente mansa a intrigou. E eu, acho que você já teve o suficiente por hoje. Fique feliz por estar deixando você ir. Com aquele disparo de despedida pouco coerente, a senhora disparou para o outro lado da área coberta por cortinas. Havia muitos espaços abertos, mas ela escolheu o mais distante das outras mulheres de Mau Mau e Gyokuro. Mau Mau olhou para Ingua e os outros, que estavam boquiabertos. Engraçado. Ainda dói. Ingua se recompôs e então viu Mau Mau. Bah, eu sempre soube que ela era uma bruxa. Lamento que você tenha ouvido isso. Que coisa a dizer sobre alguém tão doce. Ingua parecia francamente arrependido. Isso não me incomoda, disse Mau Mau. De qualquer forma, você não quer trocar seus aquecedores de mãos? Isso realmente não incomodou Mau Mau, então não foi problema. Mas Ingua não parava de franzir a testa e oferecer olhares de simpatia. Não, está tudo bem. Eles ainda estão quentes. Mesmo assim, não consigo deixar de me perguntar por que aquela garota começou a tremer tão de repente. As outras duas damas de companhia pareciam estar fazendo a mesma pergunta. Os três do pavilhão Jade eram todos trabalhadores dedicados, mas compartilhavam uma certa tendência a sonhar acordados, e isso os deixava alheios a algumas coisas. Mas Mau Mau de alguma forma gostava disso neles, mesmo que isso pudesse torná-los um pouco complicados de trabalhar. Quem sabe, talvez ela tivesse que ir colher algumas flores, se é que... Você me entende, disse Mau Mau descaradamente. Para quem acompanhava, a lenda de Mau Mau estava crescendo. Ela era agora uma menina que havia sido abusada pelo pai, depois vendida para o Palácio dos Fundos, transformada em provadora de comida como um peão descartável e, depois de tudo isso, foi obrigada a gastar 2 meses suportando as fundas e flechas dos moradores do pavilhão de cristal. Ela era, assim se dizia, tão profundamente desconfiada dos homens que ela até sentiu necessidade de manchar o próprio rosto. Em outras palavras, inconvenientemente para Mau Mau, Ingua e os outros eram tão imaginativos quanto qualquer garota da sua idade. Até os sorrisos intermináveis de Jinchi se transformaram, em suas mentes, em olhares de pena para o pobre jovem. Mau Mau não conseguia entender de onde eles tiraram essa ideia. Mas como teria sido muito trabalhoso tentar endireitá-los, ela deixou a história permanecer. Enquanto isso, outra batalha por procuração ainda estava acontecendo. 7 contra 7. Um grupo de damas de companhia vestidas de branco e outro de preto. O primeiro grupo eram as mulheres de Lishu, a consorte virtuosa, e o segundo servia a Du, a consorte pura. Eles também não se dão bem, disse Ingua. Ela estava esquentando as mãos no braseiro. Ela também estava assando e comendo silenciosamente algumas castanhas que Mau Mau havia entrado, mas as mulheres do pavilhão de cristal mantinham distância, e não havia ninguém com moral suficiente para castigar as duas por isso. Lady Lishu tem 14 anos e Lady Adu tem 35. Ambos consortes, mas com idade suficiente para serem mãe e filha. Não é à toa que eles não concordam. Sim, não é de admirar, disse uma dama de companhia reservada. Guion, com o consorte virtuoso tão jovem e o consorte puro tão velho, deve ser um relacionamento bastante complicado de navegar. E a consorte virtuosa é praticamente a sogra da consorte pura, acrescentou a esbelta dama de companhia Elan com um aceno de cabeça. Tanto ela quanto Guion pareciam menos entusiasmados do que Ingua, mas os três ficavam perfeitamente felizes em fofocar, como acontece com as meninas de sua idade. Sogra, Mau Mau perguntou surpreso. Não parecia uma expressão muito ouvida no Palácio dos Fundos. Oh sim, a situação é um pouco complicada. Lishu e Adu, Mau Mau foi informado, tinham sido consortes do ex-imperador e do jovem príncipe, respectivamente. Quando o ex-imperador faleceu, a virtuosa consorte deixou o palácio para o período de luto. No entanto, isso foi principalmente para a exibição e, ao abandonar o mundo, isto é, tornar-se freira, por um breve período, foi considerado como se ela nunca tivesse servido ao imperador anterior, e então ela se casou com o filho do falecido governante. Não foi exatamente honesto, mas foi o tipo de coisa os poderosos poderiam escapar impunes. O último imperador morreu há 5 anos, refletiu Mau Mau. Naquela época, o virtuoso consorte teria 9 anos. Mesmo que o casamento fosse puramente político, era um pensamento perturbador. Quando ela pensou em como a imperatriz viúva havia entrado no Palácio dos Fundos ainda mais jovem, foi além de perturbador, ela sentiu a bile subir em sua garganta. Isso fez o atual imperador parecer totalmente benigno. Tudo bem, então ele tinha uma queda por frutas especialmente carnudas, mas não compartilhava dos desvios do pai. Ele pode ser insaciável, mas pelo menos ele não gosta disso. Ela imaginou o governante barbudo. Ouviam-se as coisas mais chocantes em conversas passageiras. Isso não pode ser verdade, pode? Uma noiva às 9? Ailan disse incrédulo. Obrigado, senhor.